Graça e paz, amados. Amém? Tudo bem? Graças a Deus. Nós uma alegria estar aqui nesta manhã de poder falar de um tema maravilhoso, né? Quero agradecer já ao pastor Giovanni, também sua equipe desse dia de hoje, desse seminário, né? É um seminário de crescimento, um seminário que nos aproxima, que nos faz crescer, que nos habilita, né? Eu acho que a maior alegria do cristão é entender que você foi chamado para crescer. Você foi chamado para contagiar alguém através do seu estilo de vida, através do seu comportamento, através da sua fé. A nossa fé ela pode atrair pessoas para o grande projeto que Deus nos incumbiu. E esse projeto é levar a mensagem, levar o plano, né, do conhecimento do reino às pessoas. Tem muita gente confusa, muita gente parado, muita gente sem saber para onde vão. Agora, quando eles são impactados com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, certamente nós vamos atrair uma multidão que possa celebrar e declarar o reino do Senhor na terra. Então, liderança é isso. Vamos falar um pouco sobre liderança, né? De alguns anos pastoreando, alguns anos rompendo, né? Inclusive aqui em Portugal, quase 20 anos, servindo e cuidando e aprendendo, né? E nada mais do que falar de um maior líder que se marcou a história, né? Nós queremos falar uns pontos, o que Jesus pensa da liderança. O que ele aponta, qual a nota que ele dá sobre a liderança. O que a liderança pode causar numa cidade, numa nação. Qual o grau que pode acontecer quando uma liderança, uma boa gestão, uma boa liderança, uma liderança saudável, o que ela pode gerar com os nossos filhos, o que pode gerar na empresa, o que pode tornar alguém falido, alguém caído financeiramente, se tornar um mega empresário. O que pode se tornar uma pequena empresa desajustada, né, que não cresce, sempre em crise, é falta de liderança. A liderança organiza as coisas. A liderança traz beleza. A liderança traz confiabilidade. A liderança, ela atrai pessoas de longe, né, para ver de perto. Lembra que a liderança, exatamente, né, uma das maiores lideranças que nós encontramos, né, que o Salomão, um dos grandes líderes, que mobilizou reinos e povos e líderes, grandes líderes que viajassem e viessem quase seis meses de viagem, simplesmente para chegar no palácio e verificar com os seus olhos. Tamanha capacidade de liderar, né? Imagine bem, a rainha da Etiópia, ela vem de longe, ela vem trazendo presentes, ela vem de longe porque alguém anunciou que uma boa liderança mudou a história de Israel. Uma liderança mudou a vida de pessoas. Trouxe alegria, trouxe equilíbrio, trouxe prosperidade, trouxe bom-estar de vida, e ela não aguentou, teve que vir de longe para vir de perto. E ao chegar, ela já de encontra com o servo de Salomão. Ela se encanta, não foi com as pessoas que estão de volta de Salomão, mas os garçons, os recepcionistas. Logo na chegada, ela se encanta. Logo na chegada, ela cai o queixo de saber tamanha capacidade de liderar. Uma boa liderança traz beleza aonde as pessoas não se têm. Então hoje vamos falar um pouco dessa liderança contagiante, né? E falando dessa história, a rainha quando volta, ela volta impactada. Ela volta dizendo, não, o meu reino vai mudar, a minha casa vai mudar, a minha liderança no meu país vai mudar, porque eu fui impactado com a vida de Salomão. Ninguém consegue sentar com o líder e permanecer da mesma forma. A ideia da liderança é que transmitir uma visão de crescimento. Uma visão de crescimento.
É tirar você do lugar que está estagnado. É tornar pessoas que não sonham a sonhar. É dar beleza às coisas. Então essa liderança é importante. E vamos ver, né, o que Jesus ele fala também sobre isto. Né? Nada melhor do que ouvir os seus ensinamentos. Portanto, Jesus ele vai dizer o seguinte. Então Jesus ensinou sobre liderança. Né? Afinal, mesmo que o seu negócio não tenha uma abordagem religiosa, mesmo que você está aqui hoje, que talvez você não é um religioso, mas é um empresário. É alguém na área empresarial. É alguém que está perdido e não sabe como manter uma boa gestão, não sabe como organizar as coisas. A mensagem de Jesus ela é tão impactante, ela é tão contagiante que ela não vem somente aos religiosos, ela não vem somente aos leitores da Bíblia, mas ela veio para uma nação falida, ela veio para uma casa destruída, ela veio para uma empresa quebrada, uma empresa sem futuro. Mas quem ouve o grande líder sai de uma situação de miséria e consegue subir ao alto topo. Quem dá ouvido a uma liderança saudável, uma liderança visionária, uma liderança de prosperidade, uma liderança de crescimento, a sua vida jamais será a mesma. Será impactada de tal forma. Então observa que os ensinamentos de Jesus, ele abrange não só os cristãos, mas ele abrange você, empresário que está me ouvindo, você que é empreendedor, você que está querendo sair da sua zona de conforto e precisa trazer conforto para sua família e para sua casa. É necessário você parar e ouvir líderes que já passou por algumas escalas, líderes que já passou por algumas situações. E nada melhor do que ouvir o mestre. Nada melhor do que ouvir o mestre, que ele nasceu, a sua história envolve a manjedoura, a sua história envolve uma família simples, a sua história envolve de morar numa das regiões mais pobres de Israel, que é Nazaré. A sua história envolve fuga, né? Fugir para não ser morto, fugir e viver durante quase 4 anos no Egito e depois retornar. A sua história é marcada de humilhação. A sua história é marcada de pessoas que não davam crédito nele. Mas quem o ouvia impactava. Quem o ouvia, quem parava para ouvir, não era a mesma pessoa. Então, de quem a gente fala hoje aqui é de um líder que ele passou por alguns, mas por onde ele passou, ele provocou mudança. Ele provocou o quê? Mudança. Você está aqui hoje é para provocar mudança. Não só em você. Não mudar só a sua mente. Não mudar só o teu comportamento. Mas mudar quem está à sua volta. Amém? Amém? Mudar a rua que você mora. Mudar a cidade que você vive. Mudar as pessoas com quem você trabalha. Mudar as pessoas com quem conversa com você. Sabe aquele banquete, aquele jantar, aquela reunião. As pessoas sairão da mesa dizendo, poxa, a minha visão, ela está ampla. Gente, eu não sou a mesma pessoa que chegou aqui. Amém? Amém. Você está pronto para viver isto? Amém. Maravilha. Glória. Se você está pronto para viver isto, maravilha. Essa liderança que a gente queremos viver. Então, portanto, não só as pessoas religiosas, aos princípios e ensinamentos de Jesus, podem ser aplicados a qualquer tipo de liderança. Então, os ensinamentos, diga comigo, os ensinamentos de Jesus pode ser aplicado a qualquer tipo de liderança. Jesus é o alto líder que a sua capacidade de ensinar, a sua capacidade de transmitir as verdades, ela serve para qualquer ouvinte. Qualquer ouvinte, do mais alto ou do mais baixo. Todos ficam encantados em ouvi-lo.
que a sua capacidade. E que esse dia de hoje, que na partir de hoje, deste encontro, que você não seja mais a mesma pessoa. Que a sua mente abra um leque, a sua mente se abre. E que o seu coração receba as bênçãos de Deus. Portanto, em primeiro lugar, qual é o primeiro exemplo de uma liderança que Jesus vai nos ensinar? Primeiro exemplo, nós encontramos em João 13, 14 a 16. Nós vamos encontrar aqui o exemplo de servo. Exemplo de servir. Liderança é servir. Liderança é o quê? Servir. Liderança é servir as pessoas. Ele vem servir, atender as pessoas. Um empresário que não atende as pessoas. Um empresário que não sabe tomar café com as pessoas. Um empresário que não sabe conviver com as pessoas, ainda mais aquelas que o ajudam a construir o seu império, construir o seu trabalho. Mas o verdadeiro líder, ele tem o prazer de servir as pessoas. Aqui hoje, eu já fui servido aqui hoje nessa reunião. Eu vi que foi servido uma água fresca para as pessoas. Uma liderança, ela envolve servir. E ele veio com alto exemplo, então o exemplo de servir. Jesus sempre colocou o serviço aos outros acima de tudo. Jesus sempre colocou o serviço, o atender, o estender das mãos. Às vezes, esquecendo de si mesmo. Às vezes, o líder é o último a comer. Às vezes, o líder, ele é o último a sentar. Às vezes, o líder, ele é o último a deitar. Às vezes, o líder, ele é o último, quem sabe, deliciar e provar do prato que está servindo. Porque o líder está preocupado em ver o bem-estar de quem lidera. O líder quer ver o sorriso de quem lidera. O líder quer ver o crescimento, desenvolvimento, o crescimento de quem lidera. A alegria de um líder não é se alimentar, mas ver as pessoas que lidera crescer. Amém? A capacidade do líder, o líder não olha para si próprio. O líder, ele não está preocupado se ele está desenvolvendo, mas a maior alegria de um verdadeiro líder é ver a sua equipe desenvolver. É ver a sua equipe que ele está gerindo, ver ela crescer, ter grandes resultados. Um líder senta com a sua equipe e observe como é lindo isso, maravilhoso. Então nós precisamos entender que liderar é servir as pessoas. E ele veio com esse exemplo, servindo, atendendo, não medindo esforços. Ele lavou os pés dos seus discípulos, servindo. Quem era ele? Ele era digno de ter os seus pés lavados. Ele era digno de ter os seus pés bem cuidados, bem tratados. Mas ele diz, eu como líder, eu vou tratar de quem me serve, de quem eu estou liderando. Ele vai servir, ele tira tempo, ele não olha para si próprio, ele deixa os seus pés de lado, mas ele cuida dos pés do outro. Liderar é pensar no outro. Liderar é cuidar do bem-estar de outra pessoa que está ao seu lado. Essa é a liderança contagiante. Essa é a liderança que você vai transmitir. Amém? Amém. Então você está notando primeiro a liderança no serviço. O líder serve. O líder atende. O líder estende a mão. Primeiro o líder estendeu a mão. Primeiro o líder abraçou. O líder é aquele que abraça. O líder é aquele que motiva. O líder é aquele que encoraja. O líder é aquele que tem a fé. Aleluia. Então, nesse dia, certamente quem você lidera, eles vão crescer. É importante isso. Nós encontramos que, primeiro, ele atende isto. Jesus lava os pés do discípulo, fala de cuidado, fala de servir, fala de atender. Olha só, por que lavar os pés? Sendo que as partes mais sujas do corpo. Porque na altura, eles andavam de sandálias. Na altura, não tinha asfalto.
Na altura, não tinha BMW, você que veio de BMW, você que veio de Mercedes, você que veio de Ferrari, você que veio... Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Isso é liderança! Amém? Liderança é isso, visão! Aleluia! Tesla, você que vem! Oh, glória! Deus está na causa! Liderança é isso, gente! É isso, observe, mas eles não tinham isso. Vieram com os pés cheios de poeira, calos, pés. Mas ele diz, o líder não vê o agora, o líder vê você amanhã. O líder não vê você falido, mas vê você contando dinheiro, vê você com a empresa, vê você com o carro, vê você. O líder não te vê você amarrado, mas o líder vê você solto, celebrando. O líder tem uma visão apurada. O líder tem uma visão de futuro, de longo alcance. As pessoas olham para você, talvez só vê os cacos, só vê os pedaços, mas o líder vê um vaso. O líder vê alguém já pronto. O líder, ele consegue ver um vendedor já com grande sucesso. Então, essa capacidade, ele então para e ele atende e lava os pés do discípulo. Em segundo lugar, primeiro é o exemplo de servir do líder. Segunda, é a importância da humildade. A importância da humildade. O verdadeiro líder, ele é marcado com a sua humildade. O que ele possui não muda ele. O que ele tem em bens, o que ele tem em estrutura financeira, o que ele tem em ministério, o que ele tem um crachá, o que ele tem uma credencial, o que ele tem um diploma, o que ele tem uma formação, não lhe muda. Lhe faz lhe tornar mais servo. Porque a Bíblia diz que o que mais é dado, mais é cobrado você. O que mais lhe é dado, mais torna você uma ponte para outras pessoas. Quanto mais você cresce, mais pessoas vai passar por você. Quanto mais você cresce, mais sombra você tem. Mais sombra para as pessoas descansar. Entenda que o líder, quanto mais cresce, mais ele vai servir pessoas. Quanto mais fruto você tem, mais capacidade de alimentar pessoas você tem. Um líder está sempre pronto para alimentar pessoas. É isto. A humildade de servir, a humildade de reconhecer a soberania. Jesus, ele demonstra uma humildade tão profunda, né, que ele mesmo declara que ele veio para servir, ele veio para atender. Né? A importância da humildade. Jesus ensinou que a humildade é uma qualidade essencial para um líder. Ele mesmo se colocou como servo e disse que quem quiser ser grande deve ser servo de todos. Jesus, quem quiser ser grande, se você tem desejo de ser grande, seja servo de todos. Liderança é servir, liderança é prontidão, liderança é colocar os ombros ao serviço, liderança é você colocar a sua casa, o seu coração, a sua vida às mãos das pessoas. Por que tornaram os grandes empresários bem-sucedidos no mundo? Quantas noites que o empresário passa com uma sala como essa, sentado com pessoas, formando pessoas, lanchando com elas, almoçando com elas, jantando com elas. Quantos empresários que chegam às altas da madrugada, quantos empresários para ser bem-sucedido, quantos homens formados, quantas vezes que ele tem que reunir e sentar com pessoas. É a marca da humildade. Somente os humildes conseguem sentar na mesa e pedir conselho na mesa.
Somente os humildes conseguem trazer os seus problemas e colocar. Jesus um dia, ele vai demonstrar isso, ele no seu auge da sua batalha, ele chama os discípulos e diz, hoje eu preciso que vocês orem comigo. Hoje eu preciso que vocês orem comigo. Hoje eu preciso de ajuda. Hoje eu careço que vocês me acompanhem. Humildade. Oh, glória a Deus. Saber que você precisa de outras pessoas. De saber que você não consegue ir tão longe se não tiver alguém que esteja do teu lado. Então você conhece o texto do Getsemane, que Jesus convida os discípulos para ir com eles. Convida, né, 2 grupos. O grupo que fica no pátio, que fica mais distante, mas 3 segue mais adiante. 3 segue mais adiante. E dos 3, fica 3 e Jesus segue com o Pai mais profundo. O lugar mais profundo. Liderança é isto. Você tem que ter um lugar, você e o Pai. Amém? Amém. Liderança tem que saber o lugar. Existe templo. Existe tempo. Jesus chama os discípulos e deixa um grupo na primeira escala, no primeiro plantão, primeira escala. Vocês ficam aqui, estão preparados para esse lugar. Entenda, este é o lugar que aqui vocês vão crescer. Entenda. Vocês 3, segue comigo mais adiante. Vocês ficarão aqui. Aqui vocês vão crescer. Mas aí Jesus vai demonstrar que um líder tem que ter particular com Deus. Um líder tem que ter batalha só. Um líder tem que ter quarto, tem que ter sala, tem que ter um lugar secreto. Nenhum líder que não tem lugar secreto, ele não será bem sucedido na sua liderança. Para refletir nos assuntos, para estudar os pormenores, para observar e depois trazer a visão ampla para quem você lidera. Aí Jesus deixa primeiro grupo, segundo grupo, e ele segue adiante no terceiro passo. E ele segue só. Aí só está ele e o Pai. Aí lá ele rasga o coração. Lá ele abre o coração. Está pesado. Se possível, se passa de mim esse cálice. Mas ele entende. No particular, o líder entende que não é hora de parar. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que dependem da sua força, da sua ajuda, do seu ânimo, do seu encorajamento, da sua fé. Jesus está pensando, se for preciso, Senhor, passe de mim esse cálice. Se for preciso, eu paro aqui. Mas logo ele diz, como líder, não seja feita a minha vontade. Porque eu tenho um líder maior, eu tenho uma liderança suprema, eu tenho uma liderança que tem a última palavra, eu tenho uma liderança aonde eu me recorro, aonde os meus ombros que estão cansados, é onde meus ombros se apoiam. Nenhum líder é um líder solto. Aleluia. Você não vai ver, os grandes empresários são todos juntos. Amém? Mas aí ele entende e ele volta. Ele diz, a missão tem que seguir. Diga, a missão tem que seguir. A missão tem que seguir. A missão tem que seguir. Talvez a vontade de parar, mas eu tenho que seguir porque eu tenho pessoas que precisam da minha fé, da minha ajuda. Em terceiro lugar, primeiro nós aprendemos que Jesus dá um exemplo em serviço, em ser servo. Segundo, também a importância da humildade na vida de um líder, de uma liderança. E se nós fosse aqui trabalhar isso aqui, nós não sairíamos aqui com quem Jesus conversou, com os publicanos, com as pessoas que não tinham nome, com as pessoas que eram mal falado. Mas ele teve tempo para sentar com essas pessoas e dar um norte, e dar um destino, e dar um futuro para essas pessoas. Um líder é lindo demais, gente. Como um líder apaixonado, cheio de fogo na alma. Um líder com a visão apurada. Ele transforma a vida das pessoas. Ele consegue transformar de uma forma tremenda. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que é valorização, nós precisamos valorizar, ou seja, essa valorização das pessoas, valorizar as pessoas.
ou dar valor às pessoas. A valorização das pessoas. Jesus sempre valorizou as pessoas ao seu redor, demonstrando empatia, compaixão por elas. Jesus sempre valorizou. Valoriza as pessoas que andam com você. Valoriza as pessoas que têm subido escada com você. Valoriza as pessoas que têm gemido com você. Valoriza as pessoas que têm caminhado ao seu lado. Em meio a um tempo improvável, você vai notar que Jesus ele valoriza, né? E dentro deste ponto é tão marcante. Voltando aqui só um ponto dentro aqui dentro do valor da humildade. Eu me lembrei agora de Moisés. Moisés é um exemplo de humildade, mansidão. Também Moisés é um exemplo de um líder, de um grande líder. Moisés é chamado no meio de um tempo. E aqui a gente podemos aprender um pouco com a vida de Moisés, né? Nós encontramos lá no capítulo 13 de Êxodo, quando ele é chamado, e a sua chamada ela é tão profunda porque ele nos dá um exemplo. Primeira qualidade que eu posso tirar de um líder de Moisés é essa humildade de reconhecer que você precisa aproximar. Você vai notar que Moisés, ele nos ensina aqui que ele está aberto a crescer. Você está aberto a crescer? Amém. Se você saiu da sua casa, Moisés nos ensina que é aquele líder que está fora da caixa. É aquele líder que está fora do quadrado. É aquele líder visionário. Ele está no campo pastoreando as ovelhas e de repente ele vê algo diferente. Aqui nos ensina que é um líder pronto a viver coisas novas. Um líder preparado para ler livros. Um líder preparado para fazer seminário. Um líder preparado para ter algo diferente. Hoje nós não temos nossas igrejas hoje. Vivemos hoje o tempo da informática, que tudo hoje está tudo moderno. E tem gente que está dentro de uma caixa. Tem gente que está fechado. Acha que seminário vai matar sua fé. Acha que estudar a Bíblia vai diminuir você. Acha que se você ser um empresário, você vai estar fora de Deus. Tem gente que não está preparado, mas Moisés, ele ensina um líder preparado para crescer. Quando ele observa vendo o fogo e a sarça junto, e ele percebe que a sarça não se consome, e o que Moisés vai fazer? Ele vai aproximar. Ele vai fazer o quê? Aproximar. O que tem de gente parada, irmão. O que tem de gente que não aprende. O que tem de gente que não conhece história bíblica. O que tem de pessoas que não se desenvolve, não avança, não consegue decolar, não consegue sair do chão, está sempre no chão. Porque ele não abriu o coração, ele não se preparou para viver coisas novas. Para viver nesse período agora. Para viver neste momento. Você sabe que nós estamos vivendo uma era de louvores diferentes. Louvores diferentes. Mensagens diferentes. É a mesma. Para cada tempo existe um povo. Existe uma aplicação. Existe uma aplicação. Mas tem gente que parou dentro da caixa. Vocês lembram da televisão? Quando surgiram? E muita gente insistiu em ficar parado. Muita gente insistiu de não utilizar quando surgiu as Bíblias de várias cores, porque era só a Bíblia preta. Era o livro da capa preta. E quando surgiu, para muita gente, Satanás está entrando aí. Quando viu as Bíblias de rosa, então foi um escândalo quando surgiu as primeiras. Que isso? Porque a gente estava bitolado, fechado dentro de uma caixa, dentro de um quadrado, que é só Bíblia preta. É o livro da capa preta. Eu cresci assim. O livro da capa preta, foge deles. Se vocês verem o povo do livro da capa preta, vocês desaparecem perto deles. Porque eles são, aonde eles é plantado, aquilo brota. Porque a capacidade de contagiar as pessoas.
com amor, com a fé, com o estilo de vida. Mas só que você precisa sair do quadrado. Você precisa abrir a sua visão. Você precisa estar pronto. Olha o estilo que eu estou usando hoje aqui. Alguns anos era complicado. Usar um tênis. Para quem veio de um regime, pronto. Mas você tem que estar aberto a isto. Mas Moisés está no campo, ele diz, eu nunca vi isto, mas eu vou aproximar. Isso é estranho, mas eu vou aproximar. É algo novo, mas eu vou aproximar. Uma sarça se queimar e não consumir, eu vou ver de perto. Aleluia. Moisés está dizendo, isso não vai destruir comigo. Isso eu vou me aproximar. E quando Moisés aproxima, irmão, isso trouxe revelação. Isso trouxe crescimento. Isso trouxe maturidade. Isso trouxe visão ampla. Isso trouxe visão de liderança. Amém? Amém. Tem gente que reclama dos outros porque ele não tem coragem de avançar. Ele não tem coragem de avançar. Mas que você tenha esse exemplo. Primeiro, aproxime, veja, esteja pronto, porque Deus tem algo novo para te oferecer. Deus tem crescimento para você. Deus tem uma bagagem para a sua vida. Amém? Olha o que Deus vai fazer de Moisés. Deus tira do campo. Deus tira no meio das ovelhas. O encontro de Deus com Moisés mudou a vida dele. E se ele tivesse ignorado isso? Vou para casa. Não, isso é estranho. Não, isso é Satanás. Não, isso é coisa ruim. Não, eu vou para casa. O que tem de pessoas que não cresceu ainda? Porque ainda está dentro de uma caixa. Ainda está, mas você entrou nesse seminário para crescer? Tem gente visionária aqui? Opa, aleluia! Aleluia! Então é isso aí. Então eu quero, terminando a minha parte, então observe que nós aprendemos com isso. Interessante que Moisés também vai nos ensinar não só esse desejo de coisas novas, mas também ele não tem problema de passar o cajado para outro. Aleluia! O líder que é líder não tem problema de passar o cajado para outro. Passei a sua vez, colega. É a sua vez, colega. Diga para alguém, é a sua vez. É a sua vez, colega. É a sua vez, colega. É a sua vez de crescer, é a sua vez de aparecer. É a sua vez de você subir. Acabou. Moisés não tem problema. Ele colocou Josué do seu lado. Você vai crescer comigo. Você vai formar comigo. Você vai avançar comigo. E Moisés não levou o povo a Canaã. Foi outra pessoa que levou. Mas Moisés fez a parte dele. Levou até onde Deus achou que era para ir. Até aqui você vem, Moisés. Agora, quem você treinou, quem você passou a visão, quem você contagiou, quem você influenciou, é que dá continuidade. Amém? Glória a Deus. E lembramos e finalizo, né? Interessante que Deus tem para nós. Lembra de Elias? Quem era Elias para você? Um homem que era corredor, segundo a história, Elias corria muito. E olha que a história vai marcar que Elias era um homem que corria bem. Mas observa, mas o que me marca é a liderança de Elias. O que me marca a liderança é essa liderança linda quando ele vai demonstrar o que ele tem, não vai com ele. Diga, o que eu tenho, não vai comigo. Porque a missão é essa. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que fique convosco. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão aqui ao léu, não ficarão perdidos, sem liderança, sem um líder, sem um guia, sem um orientador. O verdadeiro líder, ele sempre tem alguém que dá continuidade. Aleluia. E Elias entende que no seu tempo ele consegue chamar um rapaz. É novo, está no campo, não tem nada a ver com a história dele.
lidava com junto de bois. Era o homem do campo, envolvido. Mas Elias teve a capacidade, a humildade, a visão de crescimento. E passando, vendo o moço, o lançou a capa. Aleluia. É isto. Liderança é isto. É você receber e passar para outras pessoas. E você conhece a história que o lindo é, observe bem, Moisés não levou o povo a Canaã. Elias não fez o tanto de milagre que Eliseu. Eliseu fez quase o dobro de milagre de Elias. Quem você lidera vai mais longe. Quem você lidera vai muito mais profundo. Aleluia, amém? Olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa terra, irmão. Olha o que a igreja está fazendo aqui nessa terra, o que você está fazendo através de Cristo, porque eu e você somos representantes de Cristo, fomos treinados por Ele, capacitados por Ele e enviados por Ele. Você é resultado de uma liderança poderosa de Jesus, impactante. Amém? Agora eu vou deixar o mestre falar, né? Irmão? Que vocês vieram para ouvir o mestre, né? Maravilha, gente. Então, querido, então essa é a minha parcela aqui nesse seminário. Amém? E que Deus, certamente, isso vai mudar a vida de cada um de nós. Vai mudar a sua casa, sua vida, seu coração. Esteja aberto para crescer. Esteja aberto para poder aprender. Que Deus abençoe você que me ouve. Deus abençoe a sua vida. E que você esteja pronto para decolar. Que você se desarme. Que você se desarme e diz, eu vou decolar. Eu vou para os ares. Eu vou ter voo rasante. E nos altos, irmão, você tem uma visão de plenitude. Nos altos você tem uma visão profunda. Uma visão, ela é linda. Aleluia. Já viu? Tudo que está no alto. O que é feio embaixo se torna bonito lá em cima. Do alto você vai ver as coisas diferentes. Você no alto você vai ver, você terá uma visão totalmente diferenciada. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Obrigado, mestre. Obrigado a vocês. Obrigado.